hoje nós vamos entender um pouquinho do futuro da automação. Então hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a chamada hiperautomação, termo que está surgindo aí. Então vamos entender o que é hiperautomação para entender um pouquinho do futuro. Já falamos da história da automação, da onde veio, das gerações que deu a automação. Definimos, né, automação, definimos RPA, definimos a automação inteligente e conhecemos como que essa automação tradicional, por você conversar com inteligência artificial para formar esse ramo aí, que está crescendo bastante, que é a automação inteligente, RPA, aliado com IA. E agora vamos entender para onde as coisas podem caminhar aqui para frente, onde as coisas já estão caminhando, na verdade, que é esse conceito, essa ideia que surgiu da hiperautomação. Vamos entender bem o que é esse cara. Então, primeiro, o que é hiperautomação? Hiperautomação é uma abordagem que está surgindo bastante, que a ideia é a seguinte: orquestrar, utilizar uma série de tecnologias, ferramentas e plataformas para criar um fluxo de automação completo. Então, como assim? Não é mais só automatizar tarefas com RPA. Isso é chave, isso é um processo fundamental. Ele não some, não deixa de acontecer. Automatizar tarefas com RPA, fundamental, faz parte desse processo de hiperautomação. Porém, não é mais só isso. É pegar uma caixa de ferramentas completa e redesenhar todos os processos de negócio de ponta a ponta. Então, eu vou pegar o meu RPA, o meu robôzinho de automação, de novo, o processo nunca some. Ele não está sendo substituído. Muito pelo contrário. Ele está sendo aumentado, se tornando mais essencial. Então, eu pego o meu processo de RPA, eu alio ele com uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial vai fazer ler um documento, pegar a informação em um texto. Então, pega esse documento, mando a IA ler, está a informação, manda para o RPA que vai colocar isso em outro sistema. Esse outro sistema vai tomar uma decisão com base nisso, usando o IA também, possivelmente, e notificar o gerente, que aí volta o RPA. Então percebe, não é só automatizar uma tarefa. Isso é a base, isso é maravilhoso, perfeito, essencial, pode ajudar muita gente, ele tem muitos gargalos aí. Mas não é, o futuro não é mais também só isso. Eu pegar essa automação, ligar com inteligência artificial, ligar com tomadas de decisão, ligar com escolhas para fazer um fluxo completo. Todo o processo de negócio, todo o processo de iniciar o preço dos produtos, passa-se por um fluxo automatizado. Claro, os seres humanos não saem do processo. O ser humano tem que tomar decisão. O ser humano tem que ser o carimbo final ali, né, para o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, validar, verificar, fazer a própria análise. Então, o ser humano não sobe no processo, mas tem um fluxo todo automatizado, consegue fazer isso com muita eficiência e agilidade, e é o nosso papel, fica de revisar, fica de tomar essa escolha final, de analisar, e quando a gente for tomar decisões, a gente consegue tomar decisões muito mais assertivamente, porque todo esse fluxo auxiliou nesse processo. Então, o que é hiperautomação? Não é só automação, não é só inteligência, não é nem automação inteligente, é o aliar tudo isso, toda essa caixa de ferramentas para criar o processo inteiro automatizado. Então, vai além de automatizado. Algumas caixinhas de ferramentas aí para a gente nesse processo. Primeiro, a gente falou muito aqui. Então, não some o processo. E não vou deixar de criar agentes no RPA. Ele faz parte desse fluxo de hiperautomação. Então, ele está aí no meio. Então, inteligência artificial também. Eu usar o CR para ler um texto. Eu usar machine learning para tomar uma decisão. Eu usar o processamento de linguagem natural para gerar um texto ou entender uma pergunta. Perfeito? Então, a IA, fundamental nesse processo, junto da... O que é isso, né? Automação inteligente. A automação inteligente está aqui dentro. O que mais? Process mining, o processo de a gente conseguir monitorar os processos como eles acontecem, procurar oportunidades, está aí no meio. Plataformas de baixo código, a gente chama de low code, estão aí no meio, para que o ser humano possa interagir com formulários. Opa, você quer baixar todos os dados de algum funcionário? Digita para mim aqui nessa plataforma o nome do funcionário, qual o identificador dele e a IA junto com o RPA vão fazer o resto para você e te dar tudo pronto. Então, ferramentas low code. Outro aliado na gente, as ferramentas de dashboard, ferramentas de BI. Então, no meio do fluxo todo, eu pego no finalzinho e vou colocar numa dashboard. Vou colocar um relatório, vou mostrar para o meu chefe essa informação. Então, perceba essa caixinha de ferramentas? Não é só RPA, não é só IA. Tem
ferramentas de código, para o cara poder digitar para o nome ali e aparecer na tela. Tem ferramentas de dashboard, para no final do processo todo, sair ali um relatório finalizado, para ele poder visualizar. Então, quando você faz, de novo, de hiperautomação, futuro, a tendência para onde nós estamos caminhando aos pouquinhos, mas o nosso destino, né? Não é só automação, não é só IA. Vai muito além disso, perfeito? E aqui algumas ferramentas aí na nossa caixinha para podermos trabalhar, perfeito? Então, vamos pensar aqui num cenário prático aqui, para entender essa diferença de hiperautomação e RPA. Pensar numa seguinte cenário, falando agora de RPA. Aí você tem um robô que pega todas as faturas e coloca no sistema. Legal. É um sistema bacana, ótimo, não tem o que reclamar. É um sistema maravilhoso. Atende muito bem. Mas é RPA. Vamos pensar agora com esse mesmo cenário, só que dentro do contexto da hiperautomação. Vamos encaixar esse cenário. Primeiro, eu pego o meu RPA aliado com IA, então no RPA tradicional, ele consegue pegar a informação do extrato bem formatadinha. Agora, e se esse extrato for uma imagem? Não vai ser legal. Mas aí eu pego o RPA e alio com o inteligência artificial. A inteligência artificial consegue ler fatura em formato de PDF, em formato de imagem, em formato que você quiser. Me manda a fatura do jeito que você quiser. Se quiser mandar uma foto, me manda que vai funcionar igual o robô. Legal. Então, olha, já aliei RPA com inteligência artificial para poder ler qualquer fatura. Seja uma foto de uma fatura, ele vai conseguir ler. Automação inteligente entende o processo. Opa, o que mais que eu posso fazer no meio desse processo? Quando ele termina tudo isso, o gerente recebe uma notificação e ele consegue aprovar se está tudo certo com as faturas pelo celular. Opa, isso não é RPA, isso não é IA. Isso é um aplicativozinho, baixo código, que eu falei para vocês, low code, pode ser, pode atender a gente. Então, opa, eu já peguei e aliei 3 processos aí, para automatizar tudo, para ter um fluxo bem completo, bem legal. RPA, ele pega as faturas e coloca no sistema. A inteligência artificial entra no meio do processo para poder ler faturas no formato de imagem, por exemplo. Talvez seja mais fácil, mais rápido. No final desse processo, o gerente da minha empresa recebe uma notificação, opa, subiram as faturas. Ele consegue aprovar ou desaprovar no meio do aplicativo. E aí a gente alia aqui um aplicativo, que é mais uma ferramenta que a gente pode aliar nesse processo, dentro do que a gente chama de hiperautomação. E no final de tudo, a gente pode ter uma dashboard, que o gerente pode ir na hora que quiser, ou a diretoria da empresa, consegue olhar, opa, quantas faturas processamos hoje? Qual o valor total das faturas que processamos hoje? Dashboard. Então, quando a gente fala todo esse processo, eu percebi, a gente colocou IA, colocou RPA, colocamos um aplicativo, colocamos dashboard, tudo isso aliado é o que a gente chama de hiperautomação, para onde as coisas estão caminhando. Claro, você tem que saber tudo. Você tem que saber fazer, então, trabalhar com automação, eu tenho que saber fazer dashboard, tenho que saber fazer um aplicativo, tenho que saber usar IA, calma, não precisa saber tudo isso. Então, aqui é para a gente entender o processo e entender para onde nós podemos caminhar, especialmente conforme o seu nível de conhecimento. Já entendeu? Então, com tranquilidade, com calma. Primeiro, trabalhe com RPA, como nós fizemos nas práticas. Trabalhe bastante com RPA, trabalhe bastante com automação, façam vários cenários. Legal. Fez muitos cenários de RPA, entendeu bem RPA? Coloca AI no meio, para ler um documento, para ler um texto, para ler um bem. Entendeu bem? Tá legal esse fluxo? Opa, que tal entender um pouquinho sobre como funciona o processo de criar dashboards? Como que funciona criar um aplicativo simples, sem código. Você alia isso posteriormente. Não é o profissional de automação, não precisa saber essas coisas. Inclusive, o profissional de automação, necessariamente, não precisa nem saber muito bem IA. O foco é RPA. Foco é RPA. Isso é essencial, fundamental. Porém, você já conhece bem RPA. Para onde as coisas estão indo? Coloque inteligência artificial. Aprende a fazer umas dashboards, a conhecer um pouquinho. Um aplicativo, encaixar esse conhecimento extra. É muito, muito interessante. As coisas estão caminhando para esse lado. E vai te dar uma vantagem gigantesca no mercado de trabalho se você conseguir começar a trabalhar com esses caras, perfeito? Mas foco no RPA primeiro. Só depois disso você pode trabalhar. Você vai aliando esses outros caras, tá? Está preparado para esse futuro da hiperautomação. Perfeito? Então, muito obrigado e até mais.